E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Ele é economista e diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre inflação geral dos alimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, que é a inflação, né? Que está aí todo mundo preocupado, né? Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Eu que agradeço a oportunidade. E realmente, né, a inflação tem sido aí um problema ao longo dos últimos 2 anos, né, principalmente ao longo desse ano 2021, que está aí se findando agora, e algo que pesa, né, principalmente para as populações, né, de renda mais baixa, né, é a inflação dos alimentos. E como é que está a inflação dos alimentos, Márcio? Como é que você pontua isso aí hoje? Toninho, a inflação ela está em alta, né, deve continuar subindo aí nos próximos meses e para ao longo de 2022. E o pior é que a gente observa que não há muito o que se possa fazer, até porque ela é uma inflação que não tem, né, crescido só no Brasil. Quando a gente tem uma inflação localizada, né, aí há condições de que isso possa, né, ser direcionado para algumas ações do governo, né? Mas a gente tem aí, se você olhar, Toninho, o Brasil hoje, né, é o terceiro país aí em número de inflação, né? A gente está aí já fechando, né, o último índice com 1,71, né? O último quadrimestre desse ano já é uma previsão de 14,2 e ainda, né, no início do ano que vem acima dos 10%, depois chegando aí já no segundo semestre com 9,7, né? Então a gente percebe que isso é um índice de inflação ainda muito alto e sem uma perspectiva de redução aí agora no curto prazo. Mas, Márcio, essa inflação ela não está só, vamos dizer, assolando só o Brasil, ela está basicamente o mundo todo, né? Mas eu acho, Márcio, eu vejo que parece que durante todos esses anos, parece que aqui no Brasil as coisas foram meio mascaradas, não foram, não? Sim, Toninho, e o que agrava nesse momento, né, é a situação em que é uma inflação, na verdade, uma inflação de oferta, né, o que a gente tem. Se você for analisar aí com os outros países, né, pegar no exemplo aí desse gráfico número 1, que compara o Brasil, né, inflação de alimentos, você pode observar que ela está em alta quando você compara, né, aí com os Estados Unidos, né, e quando você compara também com a Rússia, tanto a inflação geral como a inflação de alimentos, né, esses gráficos seguem, né, bem próximos no movimento. Então, não é uma inflação que está ocorrendo só no Brasil, ela é inflação a nível mundial. Então, torna mais difícil que você consiga contornar ela aqui no Brasil, porque se o preço está subindo no mundo todo, né, os outros países estão pagando mais caro pelo alimento, fica mais difícil de que ela seja contornada aqui dentro. Ô, Márcio, agora, para um país, por exemplo, um país, vamos dizer, mais rico que o nosso, você pega os Estados Unidos, um Canadá, um Japão, quer dizer, as coisas às vezes acontecem de uma forma diferente, mais rápida. Para recuperar aqui no Brasil, é mais uma questão política do que uma questão produtiva, né? Sim, Tony, e infelizmente a gente tem que pontuar que as ações que a gente tem visto no governo nos últimos meses, eu frisaria principalmente nos últimos 5 meses, elas vão na contramão do que seria o correto, as ações de política econômica. Sim. Porque a gente está vivendo uma inflação de oferta, está caro a produção, né? A pandemia fez com que muitas empresas parassem, reduzissem a produção, e agora, nesse momento que precisa aumentar essa produção, voltar à normalidade, o governo começa a subir a taxa Selic, a taxa básica da economia. Isso faz com que quando o empresário vá captar dinheiro para aumentar a sua produção, isso fique mais caro e esse preço passa para o produto, né? E no bloco anterior você ainda mencionou, né, custos em elevação no país, então isso, com essa mudança que o governo está fazendo de aumentar a taxa Selic, faz com que fique ainda mais caro o processo de produção. Pois é, Márcio, mas não é de praxe, por exemplo, isso até uma empresa, uma pessoa, um ser humano ter assim, vamos dizer, em condições normais, ele ter uma
uma gaveta, um pouco de gordura para poder queimar numa hora difícil. Quer dizer, o Brasil tinha que ter um lastro para poder segurar isso aí, não teria? Sim, Toninho, é preciso que fosse construído esse lastro ao longo do tempo. Agora você falou tudo, precisava ter sido construído lá muito tempo atrás para a coisa poder segurar. Esse lastro, né, precisava ser construído e ele não foi construído. Hoje, o que o governo faz? O meio mais fácil é aumentar a taxa de juros. Então, ele está indo pelo caminho mais fácil. Quer dizer, é o caminho que todos fizeram. Isso. Todos. E que não é o correto. Que não é o correto. Quer dizer, se nós tivéssemos uma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, guardada lá no fundo da gaveta, para uma necessidade, para uma hora difícil como essa que nós estamos passando agora, as coisas não estariam do jeito que estão, né, Márcio? Sim, Toninho. O investimento, poupança no Brasil, e quando a gente fala em poupança, é o investimento em produção, essa reserva que você falou, não a caderneta de poupança em si que a gente conhece, né, é muito baixo em relação aos outros países. E faz que nesses momentos que você precisa de um recurso adicional, né, você tenha essa dificuldade e acabe adotando medidas que não são as mais adequadas. Acho que resumindo tudo isso aí é o seguinte: existe o interesse próprio e o interesse de grupos, menos o interesse no próprio país, infelizmente, né? É verdade, Toninho, infelizmente. Eu acho que não tem outra saída, não. E a população também não cobra, fica todo mundo querendo, alguém chegue lá com uma varinha e faz plim, aumenta o salário, as coisas ficam tudo bonito, e carnaval, e festa, e na verdade não é isso, não. Nós estamos precisando de mais educação, mais politização, mais cultura, mais conhecimento. Sem isso, vamos continuar patinando e feio. Né, Márcio? Sim, Toninho. Se não houver uma mudança radical, né, que a gente falou, é ao longo do tempo. E cada vez nós estamos perdendo esse tempo precioso. Infelizmente. Márcio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Um tema excelente e eu espero trazê-lo aqui, você sabe disso, mais vezes para a gente comentar sempre isso aí. Obrigado, Márcio. A gente está à disposição, Toninho. E depois do intervalo nós vamos falar sobre transporte rodoviário e aumento do custo de produção. E vamos falar também sobre digitalização de processos logísticos que pode beneficiar as usinas de cana-de-açúcar. É um minutinho só.